Fala, André. Boa noite. Boa noite, pessoal. Nós estamos começando o nosso primeiro Papo Reto e hoje o convidado é o André. Né, André, tudo bom? Tudo bem, Rodrigo? E aí? Vamos que vamos. Vamos. Tá preparado para as perguntas ou não? Opa, sempre. Ah, legal. Então, André, vamos começar falando quem é o André. Então, fala aí quem é o André. O André é marido da Juana, futuro papai aí da Sofia. Quem é o André? Então, é uma pergunta que eu confesso que é difícil, sabe? Responder, mas como você disse, né? O André vai ser pai agora. O André é um cara de 24 anos que, que busca, sabe, a cada dia viver uma vida que realmente agrade a Deus, que honre a Deus. O André é um cara meio na dele, não sou muito extrovertido, dá pra ver, né? Mas você que me conhece, né, melhor, meu discipulador aí, sabe que eu melhorei muito. Jurou. E é isso. Ah, É legal. isso, basicamente isso. É. O André é líder do projeto Only Jesus, né, André? Coordenador do projeto Streets da Juventude Princípio. E é por isso que eu te chamei aqui, André, para a gente ter uma conversa, um bate-papo, para você falar um pouco sobre o Legal. projeto, o que é. Então, eu queria saber, assim, o que é o Only Jesus? Então, o Only Jesus, o propósito dele nasceu quando eu entendi que o meu chamado era missionário. E apesar de ser missionário, a gente tem uma ideia de que o missionário ele precisa ir para outra nação, para outra cultura. Sim, ele precisa, mas eu comecei dessa forma, sabe? Eu comecei entendendo que eu posso compartilhar Jesus aonde eu estou. E desde sempre, nesse ambiente acadêmico, né, desde a época do cursinho pré-vestibular, quando eu entrei na universidade, eu entendi que Deus estava falando comigo sobre eu começar um trabalho ali. E o Only Jesus, ele consiste no quê? Além das reuniões que a gente, até antes da pandemia, a gente se reunia 2 vezes por mês, né, em um pequeno grupo. O Only Jesus também ele tem uma frente que é atender às necessidades da universidade. Então a gente tem o sonho, o projeto de fazer recepção de calouros, a gente tem o sonho de fazer evangelismos ali no pátio da universidade e também aos arredores. São projetos que a gente ainda não conseguiu colocar em prática por causa da pandemia, mas o Only é isso. E qual que é o propósito? A universidade é um ambiente onde a gente entra com uma mentalidade e Sim. lá dentro a gente é bombardeado com muitas outras informações, professores que, querendo ou não, eles têm fundamento, eles passam várias ideias para a gente, né, ali na sala de aula. E o Unidiz, o que, que ele é? O propósito dele, como o nome diz, né, uma expressão em inglês, somente Jesus. O Unidiz, ele busca falar somente de Jesus. A gente não defende uma religião, a gente não defende uma placa de igreja ou alguma ideologia, não. A gente procura falar de Jesus, mostrar Jesus através da Bíblia como base e dessa forma anunciar o reino de Deus. É isso. É, legal, assim, tem bastante informação já. Tem. Vou por partes aqui, eu quero que eu quero explorar um pouquinho que a gente conversa. Você falou assim que o objetivo é levar Jesus para a galera ali. E assim, há uma restrição assim por parte não da faculdade, mas por parte do pessoal, da galera, porque outra coisa que você falou dos professores, então assim, nem todo mundo nem todo mundo é cristão, na verdade. Então há uma restrição, a galera aceita bem, como que é essa abordagem? Fala um pouco aí pra gente, assim, como que é essa abordagem, se há uma restrição do pessoal aí de ouvir uma palavra, como que é isso aí?
Então, há sim restrições. A universidade é um ambiente muito hostil, né, ao evangelho. É um ambiente onde o evolucionismo é o que predomina. Então, a ideia de criação, né, que a gente vê lá em Gênesis, é totalmente contrária ao que a universidade prega, nos mostra. Então, a restrição é total, sabe? É um campo missionário que a gente precisa ter muita perseverança, muito amor, principalmente a Jesus. E, assim, o que eu procuro passar e compartilhar com a galera lá é que Jesus, sabe, o evangelho, apesar de ser uma coisa assim que parece ser pesada, mas na verdade não é. Jesus não é uma religião. Não, não. Jesus é um cara, é alguém que um dia morreu, se sacrificou por nós e com isso a gente pode se relacionar com ele, pode se achegar a ele e lidar com ele como um amigo, sabe? Então eu procuro passar isso, tanto para aqueles que eu cuido, eu tô ali de perto, como para aqueles que eu, né, quero poder alcançar, que não fazem parte ainda do grupo, que não frequenta o nosso trabalho e tal. Então eu procuro dessa forma, sabe? Passar Jesus de uma forma não religiosa, de uma forma que não seja, sabe, pesada, sabe? Que afaste eles, mas que tente se aproximar, entendeu? É isso. Entendi. Assim, e como que é a forma de trabalho? Você falou assim, pequenos grupos. Quantas pessoas tem? É, todo mundo, quem quiser chegar, já chega? Como que é? Porque você falou que não tem placa de igreja, então qualquer pessoa pode participar, são pequenas reuniões, pequenos grupos, formato de células, como que é isso? Sim, quando você vê assim, você fala, é uma célula, é um pequeno grupo. E sim, qualquer pessoa pode participar. Cristão, não cristão, de outra religião, enfim. A ideia é compartilhar Jesus, sabe? É discipular, é levar o evangelho. E a gente se reúne e de uma forma bem dinâmica, sabe? Eu sempre procurei ali com eles lidar ali de uma forma dinâmica, Nos não de uma intervalos? forma assim de padrão. É, inclusive isso mesmo, é nos intervalos. Inclusive é um tempo bem apertado que a gente tem. É, meia hora, né? Procuro fazer milagre, é de 20 a 30 minutos, mas que parece que é em 5 minutos, tão rápido que é. Então sim, é de formato de célula e de forma dinâmica, sabe? Eu que muitas das vezes dirijo, né? Eu tenho também uma amiga que me ajuda a cuidar do projeto, que também dirige as reuniões, e a gente tenta fazer de forma dinâmica, sabe? De forma que todos possam, na medida do possível e na medida que se sintam à vontade, possam interagir e compartilhar o que entende, o que Deus está falando com eles. A gente toca dessa maneira. E, claro, o Espírito Santo, eu procuro, sabe, fazer com que o Espírito Santo, né, conduza a gente, dá espaço para ele, e assim a gente faz. E é importante porque, como o nome do projeto diz, Only Jesus, né? Se não houver a liberdade do espírito para fazer ali, o mover, assim, acaba saindo um pouco do projeto, né? Sim, aí acaba virando uma certa religiosidade, né? Sim, Mais uma reunião e nada mais além disso. entendi. E assim, André, quais são as dificuldades que vocês enfrentam ali? Uma você falou, né, às vezes do pessoal negar, às vezes da pessoal mais restrito, ó, o novo, né? Principalmente o novo, o pessoal tem uma visão do cristão, de como que ele é, o cristão não pode fazer isso, o cristão não bebe, o cristão não faz tatuagem, o cristão não escuta a música do mundo, o cristão é aquele cara que vive de terno, mulher de saia. Então, assim, Sim. quais são as dificuldades, assim, fora essas, assim, do pessoal a chegar? Tem alguma outra dificuldade, assim, que você enxerga, assim, que acaba atrapalhando o projeto ou não? Tem sim. Uma delas é fazer entender que Jesus, como eu disse, não é uma religião.
Jesus não é um método, sabe? Jesus não é você ter que... Jesus é mais do que você frequentar uma igreja e tal. Uma das dificuldades que eu vejo, que é difícil fazer com que a galera entenda e tal, é essa. Que Jesus não é uma religião. Jesus não está preso a dogmas, a conceitos meramente humanos. Porque muitos dali já têm uma bagagem. Muitos ali já são até cristãos, mas por causa da pressão do dia a dia ali, por causa até mesmo da vergonha, acaba se escondendo, né? Então, essa é a maior dificuldade, sabe? Passar que Jesus, ele é alguém que está disponível. Ele é alguém que não vai te condenar. Ele é alguém que não vai te prender numa bolha e tal. Jesus, ele é acessível, ele pode se relacionar com a gente e tal. Então, a maior dificuldade é essa. A maior dificuldade não é, nem sempre é conversar com o pessoal e tal. Porque se você consegue conversar, beleza, você consegue conversar, mas o que está por trás ali, na mente da pessoa e tal, que é difícil quebrar, sabe? Que é difícil romper. É fazer com que a pessoa entenda. Cara, Jesus é mais que uma religião. É isso. Uma das maiores dificuldades. É, Porque, que nem assim, às vezes você quer convidar alguém, você quer compartilhar, sabe, o trabalho e tal, mas aí você já percebe a cara da pessoa, sabe? Ixi, entendeu? Aí você sente que a pessoa já acha o quê? Esse cara tá me chamando para ir pra igreja, esse cara quer me converter e tal. é, Por quê? Porque na mentalidade da pessoa é o quê? Jesus é religião. Quando na verdade não. Jesus não é uma religião, ele não trouxe isso. é, é, o pessoal olha assim, deve ser mesmo o pensamento que eles têm no domingo de manhã com o testemunho de Jeová, né? Ele olha assim, já, vixe, já não vou atender a porta, já não vou, É bem isso. imagino, sei como é que é. André, tem uma coisa assim que me chamou a atenção, assim, eu até anotei isso. Como é que vocês estão fazendo na pandemia? Porque você falou que vocês fazem no intervalo, às vezes não tem tempo é corrido, né? Intervalo em faculdade são 30 minutos. Então, assim, como que vocês estão fazendo na pandemia? Vocês estão fazendo via internet? Sim, É, é via internet, então, que vocês estão fazendo? isso. Tem algum periódico? Tô uma vez por mês? Como é que é? Sim, a gente tem se reunido via online, tem sido 2 vezes no mês, e fora isso, né, as reuniões online, a gente tem agora gerado bastante conteúdo pelo Instagram. Sim, Então, acompanhando. 1 ou 2 vezes na semana, no mínimo, a gente tem compartilhado algumas coisas lá no Instagram, a gente tem feito séries. Recentemente, agora, a gente fez uma série sobre ansiedade. Basicamente nisso. A gente se Segura. reúne Aham, e gerando conteúdo pelo Instagram. entendi. Segura aí que eu vou chegar aí nas séries. Eu vou chegar aí. Mas, Beleza. mas assim, o importante, eu acho que a gente é usar a ferramenta que tem hoje, né? Então, a internet é uma ferramenta que, para quem sabe usar, para quem consegue usá-la e tem o entendimento e o discernimento de usar a internet de uma maneira correta, a ferramenta é sensacional, assim, e é um erro não utilizá-lo, né? Então, assim, é isso que eu queria chegar, assim, eu estou vendo que vocês têm postado bastante coisas e eu vejo que vocês também trazem temas atuais, problemas atuais da sociedade. Você falou da série sobre ansiedade, mas ouvi um post antes, vocês falando de racismo, que foi o caso que aconteceu lá nos Estados Unidos, do rapaz que foi morto, né? Sim. Então, eu queria que você falasse um pouco disso, assim. O projeto também tenta introduzir hoje os problemas atuais da sociedade para dentro, mostrando uma realidade, mostrando a visão de Jesus sobre isso tudo. Esse também é um intuito, assim, do projeto?
É exatamente isso, Rodrigo. É, a gente tenta trazer, né, para as pessoas que seguem a gente e também dentro da universidade a ideia de que Jesus ele não está alienado ao nosso século, né? Ele não está preso lá no tempo dele há 2000 anos atrás. Não, a Bíblia, apesar de ser um livro antigo, ela é um livro atual. Ela é um livro que revela, sabe, questões dos tempos de hoje. Então, um dos propósitos do Only Jesus é esse, sabe? É trazer uma cosmovisão bíblica sobre o que Jesus nos ensina, nos mostra, né? Através das falas dele, através da Bíblia. E, que nem você falou, né? Uns posts anteriores sobre racismo. Esse mês, inclusive, a gente estava falando sobre o Setembro Amarelo, Sim. prevenção contra o suicídio, depressão. A gente tenta, à luz de princípios bíblicos, à luz do que Jesus faria em nosso lugar, ensinar, discipular as pessoas que acompanham a gente. Ah, é legal e importante porque, como a gente já começou falando desde o começo, né, que é levar a palavra de Jesus. Tem aquela passagem que fala que acho que é Marcos 16:15, se não me engano, levar a palavra a Samaria até os confins da terra. Então, assim, você começou falando sobre isso, assim, muitas vezes a visão do missionário é ir para a África, vai ir para o Oriente Médio, mas assim, a gente esquece do lado. Então, do lado, às vezes tem pessoas com mais problemas e é mais fácil da gente ajudar. Então, assim, com esses Sim, problemas atuais que nós temos, que está à mercê aí da sociedade, como você falou, racismo, como você falou, a gente falou aqui de Setembro Amarelo, e eu vi alguns posts de vocês, assim, e é um trabalho muito legal, são dados, tinha dados ali que eu não sabia, confesso que eu não sabia. Então, assim, acho que ajudar o próximo, fazer a nossa a parte é fundamental, né? E assim, eu queria fazer uma pergunta, assim, sobre isso. Um pouquinho mais voltado agora para a missão, assim, a sua missão. Onde dizes quer chegar? olha, eu entendo em Deus que mais que está na Uniara, né, que é a universidade onde a gente se concentra hoje, Sim, a gente sonha e pretende chegar em outras instituições, tanto universidades como escolas. É um sonho que a gente tem regado em oração, porque a gente entende, sabe, que essa esfera da educação é, é um dos campos mais férteis, porque dali sai, vai sair pessoas que vão influenciar a sociedade de alguma maneira. é o futuro Vai da sair nação. advogado, exatamente, vai sair advogados, psicólogos, é, muitos profissionais. Então, se com a graça de Deus a gente conseguir inserir o evangelho no coração, na vida de estudantes, como será que eles vão, né, atuar futuramente na área de trabalho deles? A gente crê que eles vão agir como Jesus agiria. Eles vão ser dirigidos pelo evangelho, sabe? Então, um dos sonhos do Only Jesus é esse. Além da nossa universidade ali, alcançar outros campos, outras instituições e influenciar a galera que está estudando para quando se formarem poder fazer como Jesus faria. É isso. É legal e importante, porque eu vejo que hoje em dia, assim, eu fiz faculdade, né? Então eu sei como diz a Bíblia, dos manjares, né? Eu sei que dos acessos, dos convites, tem até aquela música do Thales Roberto, né? De O Pecado Veio e Me Chama. E na faculdade é um banquete para isso, né? É um banquete. Lá tem Sim, muita prostituição,
molecada nova, 17, 18 anos, quer curtir a vida, então é muita bebida. Então, no meu tempo de faculdade, foi a época que eu mais entrei nessas áreas, né? Principalmente bebida e prostituição. E, e levar Jesus para a faculdade é algo assim, eu acho que fundamental, não só para a faculdade, que nem você falou, outros tipos de esferas, né? As escolas, a base ali, ensino médio, até mesmo antes. Então, assim, em nome de Jesus, o Only Jesus vai chegar e vai mudar a nossa realidade, mas e principalmente, eu acho que vai mudar o futuro, né? Porque a gente vê Amém. que a gente vê que a gente às vezes fica focado no nosso grupo, mas esquece que tem um grupo vindo. Eu acho que às vezes a gente é muito limitado à nossa visão local, a nossa visão, limitado a nossa visão aqui, a gente esquece de olhar na frente, né? Então tem vindo uma nova geração. Eu lembro ontem, quando eu entrei na faculdade, já fazem mais de 12 anos aí, meu primeiro ano de faculdade. Então, o tempo passa. Então, uma próxima geração que está vindo, se a gente conseguir preparar essa geração, principalmente preparar para os manjares que é oferecido, principalmente nas faculdades, a gente consegue ser mais eficaz no nosso trabalho, né? André, eu queria fazer uma pergunta assim que quem pode estar em casa ou quem pode estar assistindo pode se perguntar. Você começou a falar do seu campo missionário e você crê que o seu Sim. propósito de vida, sua vocação, chamado, como qualquer um entende, é missionário, é evangelista. Como que você enxergou isso? Assim, como que pode facilitar para a pessoa que está em casa, se a pessoa está na dúvida, como que ela se enxerga um missionário? Como que ela pode descobrir que ela é um missionário, é um evangelista? Boa pergunta. Eu enxerguei esse chamado, essa vocação, por, por ter, sabe, uma sensibilidade em ver pessoas que não conhecem a Jesus. Ou melhor, que conhece, mas que tem uma visão, uma ideia muito distorcida de quem é Jesus. Então, assim, ver pessoas nessas condições e ver pessoas que nunca foram alcançadas pelo Evangelho, isso, assim, me causa uma inquietação, assim, interna muito grande, sabe? Muito grande. Eu não consigo admitir isso. Então, eu entendi o chamado missionário dessa forma. Eu ver pessoas na TV, eu ver países, eu ver pessoas ao meu redor que não conseguem, sabe, entender, não sabe quem é Jesus. E eu, sabe, senti uma necessidade, uma inquietação de querer compartilhar, sabe? Eu acho que todo chamado, que todo sentimento, né, de ver, de sentir Deus chamando, você seja para qual for o chamado, nasce de uma inquietação, nasce de uma inconformidade da sua parte. Você vê uma situação e não se conformar com aquilo, sabe? Vai ter outras áreas que você vai ver e você não vai enxergar como eu enxergo, sabe? Você como pastor, talvez algumas áreas você vê que eu não vejo. E algumas áreas que eu vejo você não vê. Então eu acho que todo chamado nasce a partir de uma inquietação nossa. A gente olha para uma situação, a gente olha para uma área da sociedade, para alguma circunstância e a gente sente, sabe, o coração pesado. A gente quer fazer algo por aquilo. Eu entendi o meu chamado dessa maneira. Espero que ajude aí a galera. Não, vai ajudar, com certeza. Assim, e eu concordo plenamente, porque para mim também veio de uma inquietação. Assim, eu vi a necessidade de eu cuidar das pessoas. Eu via de tantos jovens ali que precisavam de uma direção. Então, assim também eu fui descobrindo o meu propósito. Mas para chegar aí, não sei se você aconteceu isso com você, mas antes de eu descobrir meu propósito, eu fui evangelista, eu acho que só não fui apóstolo, mas eu fui mestre, profeta. Aconteceu isso com Sim. você assim, ou você de cara conseguiu enxergar que seu propósito era missionário ou evangelista? Não, é, eu fui muita coisa. Eu dancei em igreja, eu fui ajudei até no estacionamento da igreja. Eu
já pensei em entrar pro louvor. Inclusive, quando eu estava no cursinho pré-vestibular, eu tinha uma ideia de que eu vou entrar para a faculdade e vou fazer algumas especializações e vou virar um professor universitário. E vou seguir a minha vida acadêmica. Eu pensava nisso, sabe? Eu vou fazer isso na minha vida. Mas aí, com o tempo, você vai dando passos por vez, sabe? Ouvindo a voz de Deus, entendendo em Deus aquilo que você precisa ser feito, precisa fazer, aliás. Aí você entende, sabe? De verdade, qual é o seu chamado. Você não entende a dimensão toda, porque imagine se José, lá do Egito, fosse saber que para que ele se tornasse, né, o governante, ele ia precisar ser preso, ele ia, os irmãos ia fazer o que fez com ele. Imagine se Deus falasse isso tudo para ele, será que ele ia ter coragem de viver, né, todo o chamado dele? Realmente não. Acredito que não. Então, a gente dá passos por vez. A gente obedece a voz de Deus a cada dia, para que então a gente possa testemunhar e viver o chamado dele. É legal e é importante e eu acho que é um pouco que falta isso. Você sabe, quem acompanha o Ministério a Princípio sabe que um dos pilares que a gente, além do ensino, né, um dos nossos pilares é mostrar para a pessoa qual é a sua vocação, é ajudar a pessoa a descobrir qual é a sua vocação, porque como você Sim, falou de José, né? Se José soubesse, se José não passasse por todo esse processo, provavelmente ele não seria governador. não, A ajudar as pessoas a encontrarem a sua vocação, ajudá-las no processo para encontrarem a sua vocação, melhor falando, é um dos sim. pilares e é nisso que a gente enxerga. André, qual conselho você daria para alguém que quer começar a fazer a obra? Assim, se você fosse dar um conselho, tem um jovem ou tem uma pessoa que quer fazer algo e não sabe o que fazer, que conselho você daria? Então, é, eu diria para que essa pessoa, sabe, a primeira coisa para ela fazer é orar a Deus, sabe, para ela perguntar para Deus, Deus, o que, que eu posso fazer? E tomar, sabe, alguma iniciativa. Mesmo que no começo ela não faça aquilo que ela sonha em fazer, mas que ela, sabe, se coloque à disposição para servir. Como discípulo de Jesus, né? Jesus que falou: o filho do homem não veio para servir, mas o filho do homem não veio para ser servido, mas Servir, para servir. servir. Então a gente precisa ter essa consciência, sabe? Eu preciso servir. Então, a pessoa que quer começar a fazer algo para Deus, ela precisa ter essa consciência do que eu posso servir. Qual que é o processo que eu preciso passar e entrar? E uma das coisas que eu aprendi com um pastor amigo meu é que a gente não pode romantizar um ministério, um chamado que a gente entende em Deus que a gente quer fazer, que Deus está chamando a gente. Sabe? A gente não pode ter uma ideia de que vai ser bonito, que é lindo, que é maravilhoso. Não. Tem as suas dificuldades, tem os seus processos que às vezes é doloroso, mas a gente tem que ter em mente que a nossa recompensa um dia vai vir da parte de Deus lá na eternidade. Então eu diria isso, sabe? Para a pessoa, o primeiro passo que ela precisa tomar é esse. Deus, o que eu posso fazer? E começar a fazer algo com a consciência de discípulo. Eu estou aqui para servir. Se dispor de verdade. É legal e uma coisa importante que você falou aí, tem uma passagem, acho que é Atos, que fala que dá uma lista, tá, daqueles que quer servir. Muitas vezes ela fala sobre discussões, que se pode ter discussões com a família, se vai se dispor com a família, com a mulher, com os filhos, com os amigos. Então, assim, você cumprir o seu propósito de vida não é fácil. É uma luta, né? É uma,
uma guerra que você vai enfrentar. Então, muitas vezes, eu acho que, eu não, tinha, não lembro de ter ouvido você falar sobre isso, sobre romantizar, mas muitas vezes nós romantizamos a nossa vocação, né? Nosso chamado. Achamos que nós vamos lá, vamos fazer, e não. Muitas vezes vai ser luta, muitas vezes vai ser difícil, e você falou um pouco da Ué, sua dificuldade, né, no ministério, lá na faculdade, e eu tenho as minhas dificuldades no ministério, então, assim, não é fácil, né? Realmente não é fácil servir, não é fácil, mas, assim, outro ponto, assim, que chama atenção, outro lado, de uma coisa que você acabou de falar, que mesmo não sendo fácil, há uma recompensa, assim, né? E dentro de recompensa, assim, lá você viu alguma recompensa? Você tem algum um testemunho para dar? Um milagre que se cumpriu? Tem alguma coisa aí que você pode falar para a gente que aconteceu, assim, algo que aconteceu que foi muito legal, muito, às vezes, engraçado? Tem alguma coisa aí? então, eu lembro a primeira vez que a gente se reuniu, né? Eu fui combinando com o pessoal durante o dia e tal. Aí, é, se eu não me engano, foi numa segunda-feira. Tava quase acabando a primeira aula, aí o coração começou a disparar, sabe? Comecei a pensar, aonde que eu vou me reunir com eles? Já um pessoal que confirmou que vai, mas aonde que eu vou me reunir? Porque não tem sala vaga, o pátio é apertado. Aí eu lembro que a gente se reuniu descendo as escadas que dava no pátio. Aí eu lembro que a gente fez a reunião e tal. Aí eu fui terminar, comecei a orar. Aí depois que eu terminei de orar, passou duas meninas ali pela gente. E uma delas falou: Nossa, que legal isso daqui. É, vocês sempre se reúnem assim? Eu falei: Sim, a gente acabou de começar e tal. Aí, como eu tava meio que na correria, eu pedi para uma das meninas que estava ali comigo pegar o contato dessa menina que perguntou. Ela pegou e tal. Aí, até hoje, é, essa menina que é do direito, ela tá com a gente, ela segue a gente. E foi assim, sabe? A gente não precisou necessariamente estar com um som bem alto, estar com um violão, estar numa melhor plataforma ali. Foi muito assim, parecia até algo clandestino, no bom sentido. Mas assim, que é, eu creio que Deus mostrou para ela ali algo diferente ali na nossa reunião. E um dos testemunhos é esse. Fora, às vezes a galera dá alguns feedbacks de algumas mensagens, fala que foi edificante e tal. Basicamente isso, por enquanto que a gente tem vivido. Creio que a gente vai viver muita coisa ainda. Ah, vai sim, vai sim. E é legal, né? Porque assim como ó, na passagem de Lázaro, e o pastor até ministrou essa semana sobre isso, né? Que Jesus foi, chegou lá em Lázaro, chamou Lázaro para fora no quarto dia, mas o que que ele pediu? Removam a pedra. Jesus fez o mais difícil, foi ressuscitar. Mas ele pediu para quê? Para que pessoas removessem a pedra. Então, ele vai fazer o que ele tem que fazer, mas tem coisas que nós temos que fazer, né? Então, Sim, tem coisas que Jesus que vai trazer. Então, às vezes a gente se preocupa, como vai ser, cadê o pessoal, fica todo preocupado, mas a gente esquece que a gente tem que fazer o que nós temos que fazer e deixar o Espírito e deixar Deus agir e fazer aquilo que ele tem que fazer, né? E é engraçado sim. isso, porque eu fico imaginando você, todo preocupado, esperando como que vai Não. ser, quem vai ir. Nossa, já tem pessoas e pessoas chegando do nada, assim, ver e querer participar e participar deve ser muito gratificante e edificante, né? Nossa, foi um gás ali para começar que eu precisava, sabe? Porque a gente fica meio tímido, né? A gente fica meio, nossa, o que estão pensando na gente? Como que vai ser? A gente vê assim um retorno desses, nossa, era o que precisava ali no momento. E assim, só complementando aquela pergunta que você fez para mim sobre a pessoa que quer começar algo e não Uhum. sabe como começar, uma das coisas que eu falaria também é essa, da gente ter iniciativa, sabe, para algo.
Às vezes a gente fica parado esperando o pastor ou alguém chamar a gente para fazer alguma coisa, quando na verdade a gente já até sabe e sente algo para fazer, mas fica estacionado, sabe? Esperando um anjo descer ou alguém vir falar com você, ó, oh, faça isso. Não, é muito simples, sabe? É muito simples. Tem uma missionária que eu não sei o nome agora, que ela viveu numa nação e ela fez grandes coisas, grandes obras. E perguntaram para ela, qual que é o segredo? Aí ela fala, eu abri a Bíblia e vi lá escrito, ide. E eu fui. Então, assim, apesar de ser difícil, ao mesmo tempo é simples. Basta a gente, sabe, querer de verdade, abrir o nosso coração para Deus e ter passos, ter atitude. É legal e importante, né? Você dá o primeiro passo. Sim, É, lá vai eu falar do Tiago 4:8 porque esse versículo me caminha junto comigo ou eu caminho junto com ele, né? Chegar a Deus, Deus chegar a vós. Então você tem que chegar a Deus, né? Para que Deus venha até você, né? E é engraçado que eu tava até meditando, você vê, né? Eu faço esse versículo toda minha vida toda e eu tava meditando nele. E uma das coisas que Jesus falou comigo, o Espírito falou comigo sobre esse versículo é isso. É que não só esse versículo, e me veio à mente outros versículos, como Apocalipse 3:20, que eis que eu estou à porta bato, se você abrir e me convidar, eu entrarei e cearei contigo. Então, assim, às vezes nós temos que dar o primeiro passo, né? Às vezes, nem você falou, a gente fica esperando, 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 mas às vezes o primeiro passo, às vezes não, né? O primeiro passo sempre é nosso, né? sim. Vamos caminhar. André, caminhando para o final aqui, tem uma parte aqui da nossa conversa que chama sim, sim, não, não, tá? Então, Beleza. hã? Vamos lá. Vamos lá, eu vou perguntar algumas coisas e você responde um ou outro, Beleza. beleza? Beleza. Então vamos lá. Vou começar fácil assim. Arminiano ou calvinista? Tô brincando, tô brincando. Você não perdoa, né? Hã? Não, não podia deixar passar. Mas vamos lá, vamos começar. Missões urbanas ou transculturais? As transculturais. Por quê? Porque eu tenho comigo assim, é, eu, claro, né? Eu entendo que é o que Deus tem reservado tanto para mim como para minha esposa, para minha família. Deus já falou um dia com a gente que a gente vai ter essa experiência. E também porque eu curto muito, sabe, essa ideia do novo, sabe, de encarar uma aventura, de pôr a cara mesmo, sabe, de sair da minha zona de conforto. É isso. Legal. É, culto, presencial ou online? Presencial. É, não só culto, mas também o projeto de vocês. Presencial é melhor? Por quê? Porque tem aquele contato, né? Você poder olhar no olho da pessoa, você poder sentir o ambiente, você poder ver se a coisa tá boa mesmo. Parece que flui melhor. E assim, eu acho que a gente começou, uma das coisas primeiras coisas que nós falamos sobre eu saber usar a internet. Mas assim, eu não sei se você dessa forma, mas eu tenho enxergado que essa pandemia revelou o caráter da igreja. Pandemia Sim, revelou muitas pessoas quem elas são. Você também tem enxergado isso, André? Assim, muitas pessoas, por o fato de não ter uma igreja aberta, pelo fato de não estar tendo culto, pelo fato de não estar tendo muitas vezes o pastor do lado, tem se afastado. Você está vendo isso? tô sim, Rodrigo. Inclusive, tem pessoas próximas da gente que a gente tem percebido isso, sabe? Depois que a igreja parou, a pessoa, infelizmente, acabou Também se parou. conformando, sabe? Com a situação, Uhum. entendeu? Infelizmente,
ter acontecido isso, a gente tem ouvido muito, né, muitas histórias, infelizmente. Tá, infelizmente, realmente também enxergo isso. E por que que você enxerga isso, assim? Não sei se você concorda comigo, mas uma das coisas que eu acho é porque as pessoas talvez não tenham a visão do only Jesus, que é a visão de quem é Jesus de verdade, o que Jesus pode oferecer, que não é uma religião, que nem você começou falando. Você enxerga isso também, que essas pessoas têm se afastado por não conhecer o real evangelho? Sim, é, acaba se afastando por quê? Porque muitas das vezes dependia mais do culto, dependia mais de um Do pastor homem, do sendo homem, né? o intermediário ali entre você e Deus e não entende que isso já passou. Essa coisa de eu precisar de alguém para me chegar a Deus, para manter a minha comunhão com Deus, isso já passou. Isso era lá no tempo de Moisés, lá na antiga aliança. Agora não, agora a gente tem o Espírito de Deus e o que a gente precisa é alimentá-lo e manter a nossa comunhão com Jesus. Muitas das vezes o que tem acontecido é isso. O pessoal estaciona, por quê? Porque dependia de alguém. Como você disse, dependia, né, de um pastor para estar ali, para estar pegando na mão, acompanhando e tal. Agora não pode isso. Então, se não pode isso, parece que Deus também não pode mais. Quando na verdade Deus pode, Deus está com a gente, o Espírito habita em nós, ele não saiu de nós. É, não sei, agora não lembro se é 1º ou 2º Timóteo que fala aqui, 2:5, que fala que há só um mediador entre Deus e nós, né, que é Jesus Cristo. E, infelizmente, parece que as pessoas enxergam que mediadores são homens, né? Então, assim, infelizmente tem acontecido isso. E essa realidade também atingiu o One Jesus, André, ou não? Olha, Rodrigo, até que não. Até que não. Eu Legal, conversado com, legal. tenho conversado com o pessoal, pelo que eu entendo deles, eles têm, né, mantido a vida deles com Deus e também a sua rotina na igreja tá rolando. E tanto nas nossas reuniões, o pessoal tem respondido, tem participado, tal. Às vezes é ruim, né? O que pega mesmo é em tempo de prova, que o pessoal fica bastante sufocado. Mas tem respondido bem, sim, tem se mantido, sim. Tá, voltando aqui pro o sim, sim, não, não. Direita ou esquerda, André? Direito. Direito, nós falou com uma convicção assim que legal. E você, André, por que que eu fiz essa pergunta? Hoje em dia, eu acho que desde a última eleição, desde 2018, o Brasil está dividido. O Brasil Sim. dividiu. Você enxerga isso também dentro das faculdades, André? Como que está isso na faculdade? Nossa, na faculdade, até que você não, não dá para ver muito essa divisão, sabe? Uhum. Os princípios da esquerda ainda permanece e tal, porque a faculdade tem muita influência marxista, né? Sim. Então, esse lado político da esquerda continua sendo o que prevalece. É, legal. André, para a gente finalizar, se uma pessoa quiser entrar no projeto, como que ela faz? Ó, ela pode seguir a gente lá no nosso Instagram, que é somente underline Yeshua, e pode mandar uma mensagem por lá, um direct, tá? E é só entrar em contato pelo Instagram mesmo. Se a pessoa que estiver vendo a gente aí e tem o meu contato também pode me mandar mensagem, Eu vou deixar, eu vou deixar, pode chegar, eu vou deixar. Vou colocar aí na descrição do vídeo e também vou colocar pode deixar. beleza? Apesar de ser um movimento, uma missão estudantil, a gente é aberto sim para qualquer pessoa que
que se identifique, que queira participar. Tamo junto. Legal, André. André, queria te agradecer pela, pelo papo, pela conversa. Aí, quase uma hora de conversa. E Sério? quase uma hora, 40 e poucos minutos aí. E te agradecer, muito obrigado. E tem alguma última mensagem aí que você quer mandar para a galera? Tem algum recado que você quer falar? O que você queria deixar aí para o pessoal que está assistindo? Eu diria que esse é um tempo que a gente precisa, acima de tudo, sabe, manter a nossa comunhão, a nossa ligação com Deus. Mesmo em tempo de crise, como a gente tem vivido, tem enxergado, mesmo em meio a tantas notícias ruins que a gente tem visto e ouvido pelas mídias, pela TV, eu acho que se a gente manter a nossa comunhão com Deus sempre acesa, mesmo que essas notícias, né, essas informações aflijam a gente, pelo menos não vai tomar as rédeas da nossa vida. Porque se a gente se mantém em comunhão com Deus, ali nos princípios bíblicos, se alimentando da sua palavra, eu acredito que isso que vai ocupar a nossa mente, ocupar o nosso coração, vai edificar a gente de verdade. E é isso. Legal, André. Daí, André, obrigado. Um abraço para Eu você. que agradeço. É uma honra. Ah, que isso. Eu que agradeço. Para a gente que foi uma honra pelo nosso primeiro papo reto ter convidado você, você ter aceitado e tá aqui com a gente. Valeu, André. Obrigado. Isso aí. Abraço, beijo para você, para a Hanna, para a Sofia que está para nascer essa semana aí. A gente não Valeu. expectativa de ver ela. Beleza, André? Beleza, Rodrigo. Valeu. Falou, Tamo obrigado. junto. Valeu.